O presidente palestiniano reuniu-se com o rei da Jordânia, em Amã. Os dois líderes discutiram a atual guerra entre Israel e o Hamas e os esforços para alcançar um cessar-fogo imediato e permanente. O rei Abdullah II considerou que a continuação da guerra em Gaza durante o mês sagrado do Ramadão aumentará o risco de expansão do conflito a nível regional. Abdullah acrescentou que a Jordânia continuará a prestar ajuda humanitária e assistência médica aos civis na faixa de Gaza. Com a escassez de alimentos, as pessoas passaram a depender de ervas para alimentar as famílias. A malva tornou-se o principal alimento desde que o fluxo de ajuda para o enclave foi reduzido devido à última guerra entre Israel e o Hamas. O norte de Gaza foi atingido pelo conflito e os residentes têm pouco acesso à água potável, alimentos e medicamentos. Segundo a imprensa local, um bebê palestiniano de 2 meses morreu de fome no norte de Gaza. Da cidade de Rafah chegaram imagens de bebés num hospital sobrelotado que partilham as incubadoras. Dezenas de caças americanos levantaram voo do porta-aviões Dwight D. Eisenhower, colocado no Mar Vermelho, para prestar apoio nos ataques contra rebeldes e iemenitas Houthis. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha dizem que atingiram 18 alvos Houthis como resposta à onda de ataques do grupo rebelde a navios comerciais que seguem pelo Mar Vermelho. Os Houthis disseram no domingo que efetuaram uma operação militar que teve como alvo navios de guerra e um petroleiro americano. Um dos ataques com mísseis obrigou a tripulação a abandonar um cargueiro depois deste se ter incendiado. As forças aliadas reiteram que os ataques são necessários e que a operação do fim de semana visou especificamente 18 alvos úteis em 18 locais no Iémen. Apesar dos esforços dos governos da Europa e do Banco Central Europeu, a inflação europeia é persistente. Para além dos elevados custos da energia, as múltiplas crises geopolíticas desempenham também um papel fundamental. As guerras na Ucrânia e Gaza, os ataques dos Houthis no Mar Vermelho e a tensão nas relações entre os Estados Unidos e a China. Όλες οι κρίσεις, κάθε μία από τη δική της σκοπιά, επηρεάζουν και είναι αλληλένδετα τις παγκόσμιες οδούς εμπορίου. Όλα αυτά σε τελευταία ανάλυση μεταφράζονται σε αυξημένα κόστη. Αυξημένα κόστη μεταφορών, αυξημένα κόστη ασφάλειας, αυξημένα κόστη επικοινωνιών. Os corredores de transporte da Ásia, principalmente da China, para a Europa e as cadeias de abastecimento de produtos consumidos pelos europeus foram afetados, resultando num aumento significativo dos custos finais. Θα σας πω ότι το τελευταίο τρίμηνο στον χώρο του κοντέινερ είχαμε 1 με 2 φορές επάνω την αύξηση του κόστους της μεταφοράς. Para garantir bens suficientes e a preços acessíveis para os clientes europeus, é necessário desenvolver novos corredores de transporte entre a Ásia e a Europa, explicaram os peritos no 5º Fórum dos Balcãs e do Mar Negro, no Porto do Pireu. Atualmente, o mais plausível é o corredor central, que liga a China à Europa através da Ásia Central e da região do Mar Negro. People are thinking about the alternative, another corridor from Europe to East Asia. There are 3 possible alternatives. If the Black Sea can be the central corridor, it also will partly depend on Belaru's port and will go through to north to Hungary and to Central Europe. A União Europeia e a China manifestaram vontade comum de desenvolver o corredor central para fazer face aos desafios geopolíticos e reforçar a segurança das cadeias de abastecimento. É a primeira vez que a Ucrânia confirma o número das perdas desde que Moscou iniciou a invasão do país há 2 anos. O presidente ucraniano disse que não vai falar sobre o número dos feridos ou desaparecidos e revelou o número de soldados que foram mortos em combate. 31 тисяча українців загинуло, військових загинуло в цій війні. Ні 300 тисяч, ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом.
Але тим не менш, кожна ця втрата – це великі втрати для нас. O chefe da região de Donetsk, controlada pela Rússia, publicou nas redes sociais imagens de Avdiivka. O vídeo mostra Denis Pushilin a passear pela cidade destruída. Foi a maior vitória da Rússia no campo de batalha desde a luta por Bakhmut. Dezenas de cidades em toda a Europa organizaram manifestações no sábado, dia em que se assinalaram 2 anos desde o início da guerra na Ucrânia. As comunidades ucranianas e os refugiados juntaram-se aos cidadãos locais para mostrar unidade e determinação. Recordar para que no se olvide, porque desgraciadamente cuanto más tiempo pasa parece que está quedando como en segundo plano. Em muitos países, os políticos locais participaram em comícios, assegurando apoio aos ucranianos e pedindo a todos os líderes para fazerem o mesmo, sublinhando a natureza duradoura da luta da Ucrânia por um futuro europeu. Por sua vez, os ucranianos mostraram gratidão pela ajuda tanto aos que lutam como aos que encontraram refúgio na Europa. Mais de 30 mil pessoas foram dadas como desaparecidas na Ucrânia desde o início da guerra. Irina Reva perdeu o rastro do filho há 19 meses. Na última chamada telefónica, Vladislav disse-lhe que ia combater na região de Donetsk. Irina ainda tentou fazê-lo mudar de ideias, mas sem sucesso. По сьогоднішній же день я шукаю свого сина. Я все-таки вірю, хоч 1% бути, що він живий. Поки жива, я буду його чекати, шукати. І я з цим покамусь не можу змиритися. Він для мене живий. Entre os desaparecidos também há civis. Tatiana não sabe do marido desde que ele foi detido numa cidade ocupada no verão de 2022. 36 років. От просто людина поруч. А тепер немає. Це як без руки, без ноги, я не знаю. Це важко. A polícia ucraniana procura os desaparecidos através do ADN. Já foram recolhidas e analisadas mais de 18 mil amostras. A tecnologia vai ajudando a encontrar respostas, mas para muitos a espera já tem anos e não há fim à vista. Walter Bayer é o candidato da esquerda europeia nas eleições de junho. O atual presidente do partido era o único candidato, foi eleito numa assembleia à porta fechada na Eslovénia. Bayer nunca foi deputado europeu e é praticamente desconhecido em Bruxelas. Frankly speaking, Europe is not only Brussels. Europe is 27 nations, and it is hundreds of cities, and it is millions of citizens. And the European left and the Spitzenkandidat wants to be the voice of these people, of which the voices are very rarely heard in Brussels. Walter Bayer vai competir com candidatos como a atual presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, ou o socialista Nicolas Schmit. A esquerda europeia chega às eleições muito dividida. Tudo indica que a possível perda de votos virá acompanhada de um esperado aumento da extrema-direita. A primeira perfuração de poços de gás começou muito perto do Parque Nacional de Kalkappen, em Morn. A Áustria precisa de novas fontes de gás. Nos últimos 2 anos, o país aumentou a sua dependência do gás russo, tornando-o 98% dependente de Moscovo. O governo austríaco quer rescindir antecipadamente o contrato de fornecimento com a Rússia, mas para isso tem de encontrar fontes alternativas. Os opositores do projeto conseguiram atrasar a perfuração por meses, mas agora os testes chegaram mesmo a arrancar e vão continuar sem interrupção nas próximas 6 semanas. A Polónia quer acelerar o reforço da segurança na fronteira com a Bielorrússia. É uma das prioridades do novo governo de Donald Tusk. Varsóvia está a trabalhar em coordenação com os países bálticos e a Finlândia. Perimetry control system will propose also rotating camera system to monitor the migrants' movements, and of course we will
gather, and we gathered already the experiences of the border guards and other services from the last 2 years, and of course we will cooperate with the other services of our alliances countries. A Estónia, membro da NATO, que faz fronteira com a Rússia, afirma que os países não devem desvalorizar as ameaças e possíveis intenções da Rússia. The report of Estonian Foreign Intelligence, how Russia will probably reconstitute its military capabilities in 3 to 4 years, it is an important factor, but it also depends on our side. If we are able to help Ukraine enough so that they will win, that will also change Russia's plans. And there, Estonia, Latvia, Lithuania and Poland, we have assumed this sort of leadership role that we have to be the ones who are also trying to inspire the others, that they would also move with the speed of relevance. Os peritos indicam que a Rússia vai tentar criar destabilização nas fronteiras orientais, nomeadamente através de ações de desinformação. Rosja będzie cały czas prowadzić przeciwko państwom NATO i wschodniej flanki NATO działania destabilizacyjne i cały czas powtarzają, że to Polska ma zapędy imperialne i Polska chciałaby zająć na przykład część Ukrainy albo część Białorusi. Więc to są takie działania po pierwsze w pewien sposób przekonujące opinię publiczną w Rosji i na Białorusi, żeby właśnie mieć więcej armii. The issue of regulating the situation on the EU eastern borders seems to be crucial not only in terms of migration, but in terms of common security system and response strategy. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw.